Brasileirão chega ao fim. Noite de alegria para o Palmeiras, noite de tristeza para o Santos rebaixado. Olá, meus amigos. Esse é o canal Visão de Bola e eu sou o Francisco. Para nos seguir é simples. Ative o sino da notificação, deixe o seu like e comente nos nossos vídeos que vai nos ajudar muito. O Campeonato Brasileiro de 2023 se encerrou nesta noite de quarta-feira. Todos os jogos foram realizados às 21h30. O que nós já sabíamos é que não havia condição de nenhum dos clubes participantes ou postulantes ao título ultrapassar o Alviverde de São Paulo. O Palmeiras já aguardava, a taça já estava no Mineirão para consagrá-lo campeão brasileiro de 2023. Era questão de completar os 90 minutos e o Palmeiras abriu logo o placar com Endrick. E durante muito tempo ficou até o Cruzeiro empatar e terminar a partida. O Palmeiras, por justo mérito, se tornou campeão brasileiro de 2023. Parabéns ao Palmeiras, parabéns à torcida alviverde por mais um título brasileiro de 2023. Parabéns ao Abel Ferreira por esse trabalho tão responsável, por esse trabalho tão fascinante que você tem tido à frente do time do Parque Antártica. Mas o que causou uma emoção muito grande não foi a disputa pelo título, e sim a disputa pelo descenso. Foi uma noite de verdadeira emoção para 3 clubes envolvidos para ver quem ficava com a última vaga do rebaixamento. As partidas se iniciaram às 21h30 e o cenário era o seguinte: já estava rebaixado o América, Coritiba e Goiás, e brigava por uma vaga Bahia, que era o primeiro, que iniciou a rodada na zona de rebaixamento. O Vasco em 16º colocado e o Santos, que tinha a missão, digamos, menos ingrata, o Santos ficava na 16ª colocação. Mas aos 11 minutos do primeiro tempo, Cauli abre o placar na Fonte Nova para o Bahia. E o cenário ficou o seguinte: o Bahia pula para a 15ª posição, o Santos para a 16ª posição e o Vasco, agora aos 11 minutos do primeiro tempo, estava na zona de rebaixamento. Às 21h59, Paulinho, aos 29 minutos do primeiro tempo, faz 1-0 para o Vasco em São Januário contra o Bragantino. Novo cenário. Agora o Vasco era o 14º colocado, o Bahia era o 15º colocado. Aliás, o Vasco era o 16º colocado, o Bahia o 15º colocado e o Santos estava na zona de rebaixamento. 22h07, Paulinho, aos 36, pelo Atlético, empata com o Bahia, faz o seu gol na Fonte Nova e o Atlético Mineiro empatava com o Bahia. O cenário mudava novamente. O Vasco em 15º colocado, o Santos em 16º e o Bahia voltava para a zona de rebaixamento com esse resultado. 22h10, 3 minutos depois, gol do Fortaleza, Marinho, gol do Fortaleza na Vila Belmiro. O cenário torna-se a favor do Vasco. O Vasco ficava em 15º colocado, nada mudava. O Santos em 16º e o Bahia continuava na zona de rebaixamento. Era uma noite de apreensão, era uma noite de tensão nesses 3 estádios, na Fonte Nova, em São Januário e na Vila Belmiro. 22h57, aliás, 22h22, gol de Luciano Juba pelo Bahia. O cenário volta a mudar. Agora o Vasco fica em 15º, o Bahia em 16º e o Santos entra na zona de rebaixamento em 17º colocado. Segundo tempo, demora a reiniciar. O Bahia demora de voltar para campo. Em todos os estádios, o jogo fica parado aguardando o tricolor da Boa Terra. Parecia que se ajustava tudo no vestiário do Bahia. Parecia que Rogério Ceni tinha uma carta na manga e parecia que voltaria um outro Bahia contra o Atlético Mineiro. Parecia que o Santos não se encontraria e parecia que o Vasco, que parece que já estava decretado que desceria para o seu 5º rebaixamento, ressurgiria das cinzas. E às 22h57, o gol de Messias Rodrigues para o Santos. Santos empatava o jogo com Fortaleza, mas não saía da zona de rebaixamento. O Vasco ficava em 15º colocado, o Bahia em 16º
e o Santos, com 1 ponto até esse momento, ficaria em 17º colocado e continuava a sua saga e o seu primeiro rebaixamento. Mas em São Januário, o que o Vasco não esperava é que o zagueiro pretendido pelo Flamengo, o maior rival do Vasco no Rio de Janeiro, Léo Ortiz, empata o jogo para o Red Bull Bragantino. E o cenário volta a mudar. O Bahia aparece agora às 23h01. O Bahia aparece na 15ª colocação. O Santos na 16ª colocação. E o Vasco, para desespero da torcida Cruz Maltina, aparece na zona de rebaixamento. 23h05. Gol de Tassiano na Fonte Nova. O Bahia começava a sua virada e decretava de vez a sua permanência na primeira divisão. O Santos continuava se salvando com o empate contra o Fortaleza na 16ª colocação. E o drama do Vasco agora aumentava. O Vasco estava descendo pela 5ª vez para a segunda divisão, para a Série B. Seus torcedores já estavam apreensivos. Foi uma noite tensa em São Januário. 23h21. Aos 82 minutos, Sérgio Antônio é o herói do Vasco e decreta a vitória sobre o Bragantino. 2-1 para o Vasco. O Vasco assume a 15ª colocação. O Bahia, 16º, e o Santos ali começava o descenso. Aos 92 minutos do segundo tempo de jogo, aos 92 minutos de jogo, Ademir pelo Bahia decreta o 3º gol do Bahia. E ali aumentava a tristeza do time santista, que ficava a situação ainda mais difícil, porque com 44 pontos a mais, com 44 pontos iguais ao Bahia, mas tinha um saldo de gol inferior e uma vitória a menos do que o tricolor baiano. Às 23h35, 96 minutos, gol do Fortaleza. E o Brasileirão Rei, que leva o nome do Rei Pelé. No ano em que faleceu, que o Santos perde o seu maior ícone, o seu maior jogador, o jogador de toda a história do futebol brasileiro e do futebol mundial, o Santos acaba ali decretando a sua derrota. A torcida começa a invadir o campo. A torcida começa a lançar bombas. Os jogadores do Fortaleza correm em direção ao túnel, que não tem nada a ver com isso. Os jogadores do Santos começam a cair pelos cantos do gramado, chorando porque ficarão na história por ter rebaixado o clube de maior história nesse país, o clube Santos da Vila Belmiro. Infelizmente teremos que ver o Santos em 2024 disputando a Série B. Palmeiras campeão, a tabela do campeonato ficou assim. Palmeiras campeão na Libertadores, junto com o Grêmio, que assumiu a 2ª colocação, Atlético Mineiro também na 3ª colocação e o Flamengo em 4º colocado. Esses são os clubes que disputarão a fase direta da Libertadores, ou a fase de grupos, juntamente com São Paulo, campeão da Copa do Brasil, e o Fluminense, campeão da Libertadores. O Botafogo e o Bragantino disputarão a pré-Libertadores, a fase eliminatória da Libertadores. Na Sul-Americana fica Atlético do Paraná, Internacional, Fortaleza e Cuiabá, Corinthians e Cruzeiro. Esses são os clubes que disputarão a fase intermediária da Libertadores. O Brasileirão Rei chega ao fim, talvez o campeonato mais louco. O Vasco se livra em ano de eleição, o Corinthians se livra em ano de eleição, o Bahia tentando se firmar como SAF. Em 2024 teremos novos capítulos desse campeonato incrível que é o Campeonato Brasileiro. Para você que acompanhou essas 38 rodadas do futebol brasileiro, não se arrependeu, foi emocionante do início até o fim. O Brasileirão Rei, a única tristeza é que o Clube do Rei integra as 4 equipes que disputarão a Série B. Continuaremos, até o próximo vídeo, deixe o seu like e comente muito em nossos vídeos.